Muito boa noite, no ar mais uma edição do nosso Tantricast. Aê, tá sem voz, todo mundo entrou errado. Tá sem voz, a gente perdeu a voz. Gente. É um bom sinal, significa que o episódio vai ser bom. Emocionadíssima, sem emocionadíssima. Boa noite, Tati. Boa noite, boa noite, Shanti. Boas noites, amor. E um boa noite especial para o nosso convidado, João Molden. Aê. Bem-vindo. Boa noite. Boa noite, obrigado pelo convite. A gente que agradece. O João, ele é terapeuta tântrico, também psicoterapeuta corporal e educador sexual. E a gente convidou o João para falar hoje sobre os malefícios, né, as consequências do vício em pornografia. Ninguém melhor que um homem e um homem que trabalha com sexualidade, que trabalha com o masculino, para falar sobre esse assunto, porque os homens são os que mais consomem e são os mais afetados, né? E eu tenho aqui em mão, gente, alguns dados que, assim, eu já imaginava a proporção, né? Mas me assustaram um pouco os dados que eu estou vendo aqui, tá? Para vocês terem uma ideia, a indústria pornográfica faz mais dinheiro que a Liga de Beisebol e o NBA juntos. 12% de todo o conteúdo na internet é pornográfico. 12%. Um novo filme pornô é lançado a cada 39 minutos. A dona da Pornhub, meu Deus, saiu aqui a informação, tá aqui. A dona da Pornhub, que é um site, né, pornográfico, está no top 3 das empresas com maior consumo de banda no mundo. Top 3. As outras duas são Google e Netflix. Tá? Xvideos é maior que CNN, Dropbox e New York Times juntos. Gente, Pornhub tem mais acessos mensais do que Netflix, Amazon e Twitter juntos. E a cada segundo, são gastos $3 mil em pornografia. Gente, é absurdo. Nossa, é né? muito maior do que o que eu imagino. O consumo de pornografia acompanha a mesma proporção. 90% dos meninos, 90% são expostos à pornografia. 22 milhões de brasileiros assumem consumir pornografia e 76% são homens. A maior parte é jovem, 58% tem menos de 35 anos. De classe média alta, 49% pertencem à classe B. E está em um relacionamento sério. Tá? 69% são casados ou estão namorando. Além disso, 49% do público concluiu o ensino médio e 40% tem curso superior. Esses dados são de uma pesquisa realizada pelo Quantas Pesquisas e Estudos de Mercado. Gente, os números são absurdos. Eu fiquei bem assombrada. A gente sabe que é algo grande, né? Que é muito consumido, mas quando você chega para ver dados estatísticos, eu fiquei assombrada. E você vê a grande maioria esmagadora que consome esse conteúdo é formada por homens. E aí, João, eu queria que você trouxesse, a partir da sua experiência, do seu trabalho, quais as consequências desse consumo de pornografia? Então, gente, dentro do espectro dos meus estudos e do que eu vejo nos meus atendimentos, eu vejo que a pornografia, ela é essa indústria bilionária que a gente vê, mas ela é uma consequência. Ela é uma consequência de uma falta de educação sexual que a gente sempre teve na sociedade. A pornografia sempre existiu. Então, na Idade da Pedra, a gente tem pinturas rupestres de cenas de sexo. A gente tem, na China Antiga, pergaminhos de figuras sexuais que eram usados pela classe rica dentro dos casamentos. Então, a gente sempre consumiu pornografia. Na minha época, né, vou falar só eu que sou mais velho, o acesso era um pouco mais difícil, porque não tinha internet, né? Então, eu era adolescente e ia comprar fita cassete na banca de revista. O amigo mais velho, a gente juntava dinheiro, comprava e ficava aquela fita cassete cada vez na casa de um. Toda suja. É bom ficar dentro do videocassete, então não tem... Tá mais guardadinha. Fica mais guardadinha. Então, o acesso era mais difícil, né? Hoje a gente tem aí a internet e o acesso a celular das crianças desde os 6 anos de idade, não tem um mínima barreira para que eles consigam entrar nesse mundo. E
a falta de educação sexual ainda continua. Então, é muito difícil ter pais que falem sobre sexo com os filhos. É muito difícil ter pessoas, crianças que têm acesso à comparação de corpos, ou seja, a nudez. Então, tipo, que vê os pais nus, que veem os amigos nus e ter essa comparação que não seja modelo de revista ou o cara bombadão do filme. Ter comparação, a gente está falando principalmente de homens, ter comparação com diferentes tamanhos de pênis. Então, quando tu não tem essa base e você entra em contato com a pornografia, onde o ator pornô, ele tira a calça, já brota aquele pinto duro de 30 centímetros, e você não tem uma base de comparação, você acha assim, tipo, tem algo errado comigo? Exatamente. Eu tenho... nossa, meu pinto é muito pequeno. Nossa, nossa, ele tirou a calça e já tá duro. Nossa, quando eu saí com a menina tal e eu beijei, ela não tava duro. Putz, E essa cobrança de performance persiste, né? E com essa falta de referência também, sexual, isso vem também de encontro com essa compulsão, né? Você ir buscar mais e mais cenas que você não tem referência disso. Vem de uma curiosidade inata. Não é? É como se a gente for pensar 60 anos atrás, 50 anos atrás, olhar o tornozelo de uma mulher é erótico. Sim. Por quê? Porque não era mostrado. O pulso, né? Nossa, tem história das geishas que era extremamente sensual, elas mostrarem uma parte do punho. É muito doido isso, né? Porque não era mostrado. Exatamente. Né? Então, hoje, com o advento do feminismo e o maior empoderamento de vocês, mulheres, que estão tendo mais liberdade, espero que tenham cada vez mais liberdade de ficar à vontade, de mostrar os seus corpos, isso vai se normalizando. Né? Então, o que não é normal hoje é sexo. É a gente falar sobre sexo, é a gente ver sexo e a gente tratar o sexo com uma maneira saudável. Né? E nós, terapeutas tântricos, a gente trabalha com essa questão da educação sexual. E essa falta de referência, a falta de educação sexual faz com que a pornografia seja essa indústria bilionária. Assim como eu acho que a indústria da beleza é uma consequência dessa falta de comparação de corpos também. Essa falta principalmente das mulheres, de poder ter uma comparação. O meu peito é menor que o dela. Tipo, ela tem mais pelo que o meu, ela não depila, a outra depila. Se desde criança tivesse essa comparação e essa diversidade de corpos fosse normalizada, a indústria da beleza não seria a indústria que ela é hoje. Sim, se a Barbie fosse real, né? Se o corpinho da Barbie, das bonecas fossem reais também. Exato. Então, resumindo, voltando à pornografia, eu acho que a pornografia ela é uma consequência. Né? E ela se torna tóxica por causa dessa falta de educação. Então, e daí com essa falta de educação e essa compulsão por uma curiosidade sexual, existem essas consequências, consequências desse uso exacerbado de pornografia. Dentro dos homens que eu atendo, a causa mais comum dos homens que me procuram é disfunção sexual e ejaculação precoce. E a grande maioria a causa básica disso é a ansiedade de performance. É a pessoa chegar com a parceira na cama e antes de tirar a roupa ele já está pensando, nossa, mas o meu pinto tem que ficar duro, nossa, mas eu preciso comparecer, nossa, mas eu preciso penetrar, nossa, eu preciso satisfazer ela, senão ela não vai querer sair comigo de novo. E fica aquele monte de coisa na cabeça. E isso vem do quê? A única referência sexual que ele tem é a pornografia. Então ele vê aquele ator pornô que o pinto está duro desde o começo, que vai lá, bate estaca e a mulher tá gozando absurdos. E daí tem muitos dos filmes pornôs têm uma certa submissão de uma maneira quase violenta para com a mulher. Então é tapa na bunda, é tapa na cara, é colocar mão no pescoço, é enforcar. E como uma única vertente de educação sexual, o cara acha que toda mulher gosta disso. Exato, era isso que eu ia falar, né? Quando a pornografia é a primeira ou única referência,
né, de sexo na vida do homem, por exemplo, ele tem essa cobrança em relação a ele mesmo, né, que gera uma série de consequências, inclusive essa ansiedade, que pode provocar uma ejaculação precoce, por exemplo, mas também espera-se um padrão de comportamento, de performance da mulher na cama por conta do que ele viu, do que ele aprendeu, do que ele entendeu. Por exemplo, né, dessa coisa do enforcar, do bater, e da mulher gozar horrores, e de ficar de cabeça para baixo, e esperar isso também, né? A gente vê muita cobrança, e nós mulheres podemos falar, porque já passamos por isso, com certeza, de muitas vezes nos sentirmos insuficientes por não, né, alcançarmos, atingirmos essa expectativa do cara de que a gente também seja malabarista na cama, né? Então fica tudo errado, tudo ao contrário, né? Sim, e eu vejo também muitas mulheres com uma postura muito passiva, né, sexualmente falando, porque assim, ela tá lá para agradar. Vamos começar por aí. Então, assim, é difícil você pegar uma mulher que é ativa, que sabe o que ela gosta, que direciona o homem não só com palavras, mas com o próprio corpo dela, que isso é lindíssimo, né, da gente ver. E o Tantra é uma super ferramenta para a gente educar essa mulher a, primeiro, entender o que ela gosta, o que é bom para ela. Porque muitas vezes, como o João falou, o homem ele vai repetindo. Então, o que era bom para minha ex vai ser bom para as 30 mulheres que eu vou pegar esse mês. Então, ele vai repetindo as coisas como se fosse tipo a chave que vai aí abrir as portas da esperança, da felicidade para todas as mulheres. Não é assim, né? Cada mulher tem uma sensibilidade completamente diferente, até na própria anatomia dela, a forma que ela sente, a Ioni, outros pontos orgásticos do corpo dela. Então, é primordial que ela se conheça. E o homem é a mesma coisa, você até falou. Antes de tirar a roupa, eu sempre falo esse exemplo para os meus clientes. Antes de tirar a roupa, a mente dele já está boicotando ele horrores, né? É uma loucura. Então, ele não consegue degustar o momento, ele não consegue relaxar, ele não consegue muito menos se conectar com aquela parceira, o que é mega triste. Então, você pega pessoas performando. Só que o que é uma consequência péssima disso? Termina a relação, você subiu tua energia, você se sentiu bem, você se conectou? Não. Então, muitas vezes as pessoas se sentem até vazias. Tipo, nossa, parece que eu perdi energia. Mulher, fica esgotado, tô me né? sentindo usada, tô me sentindo estranha. Volta pra casa e fala, gente, por que eu saí de casa, né? Nem sei, uma loucura. Não só as mulheres não se conhecem, e a terapia tântrica traz, como os homens. Eu acho, e eu parto desse pressuposto que principalmente os homens não se conhecem. Porque o homem, ele, assim como a grande parte das mulheres também, ele cria um caminho das pedras. Então, ele se masturba da mesma maneira, sempre. É aquele movimento para cima e para baixo, com muita pressão, muito rápido. E as mulheres também aprendem a masturbar os seus parceiros desse jeito. Então, é só aquilo. O homem não conhece qualquer outra parte do corpo que pode dar prazer para ele. Qualquer outro tipo de toque que pode dar prazer para ele. E tem um agravante aí. A mulher está mais aberta a experimentar. A gente tem tudo um sistema, né? Uma coisa leva a outra. Então, a cultura que a gente tem patriarcal faz com que os homens tenham uma baixa autoestima e eles mascarem essa baixa autoestima com uma máscara de eu sou forte e eu sou fodão. Então, qualquer coisa que a parceira fale, tipo, você pode fazer assim melhor, você não, eu sei o que eu estou fazendo. Eu sei o que eu estou fazendo. Eu vi porque eu estou fazendo igual do filme. O roteiro tá certo, meu amor. Você que tá errada. Exato. Então, é muito engraçado, porque ao mesmo tempo que quando eu atendo homens, eu trago esse autoconhecimento para o corpo deles, e é muito bonito quando traz isso, quando um homem toca o testículo dele e fala assim, nossa, eu nunca toquei meu testículo. E isso também vai para as parceiras, porque muitas parceiras nunca tocaram o testículo dos seus parceiros. Ou períneo, né? O períneo, que é uma zona muito proibida. O períneo é o que eu ouço muito em atendimento. Nossa, eu não sabia que podia ser tão prazeroso. Sempre no períneo. Muita gente não sabe que o frênulo é a parte mais sensível do pênis, que o pênis não tem a mesma sensibilidade. Nem o próprio homem sabe, né? E daí essa coisa de, tipo, eu estou certo, também vai para as mulheres que eu atendo. Porque muitas mulheres que eu atendo vêm até mim pensando que elas são frígidas. Por quê? Elas estão casadas há 20, 25 anos, fazem o mesmo sexo, o marido vai lá, tira a roupa, mete, goza em 5 minutos, vira pro lado, ela não teve nenhum prazer, e o que o homem fala? Você é frígida. Uhum. Você não teve prazer porque você é frígida, mas ele não se preocupou em dar prazer para ela, ele simplesmente foi lá e gozou, que é o que ele aprendeu no pornô. Né? E daí foi... o que a gente falou.
a mulher que ela sabe o que ela quer, ela assusta esse homem. Então, por quê? Porque dentro do pornô, a figura da mulher, por mais que ela faça cambalhota e vai lá e chupa e não sei o que lá e geme, ela tá num papel de passiva, de submissão. E de dar prazer pro cara, né? Esse é o foco. Esse é o foco do pornô. E aí, o que acontece? A gente viu aqui, por exemplo, a mulher também, em algum momento a gente tem contato com a pornografia, até pela curiosidade, como a gente também não tem educação, nem homens nem mulheres, educação sexual, então em algum momento a gente tem contato com a pornografia. E aí a gente se sente muitas vezes frígida, diferente, de dizer, poxa, eu não consigo fazer toda essa performance, porque para mim não faz sentido nenhum, meu corpo não sustenta tanto tempo, principalmente, nem um negócio, né, desse tamanho, vamos combinar, dessa forma. Eu não gozo esguichando, eu nem sei se eu gozo, então, assim, é uma loucura, uma cobrança absurda. Você já vai para uma relação sexual insegura, aí você pega um cara que tem também essa referência do pornô, que vai só para performar, não tá nem aí para você. E a gente viu aqui nessa pesquisa que 69% dos homens que consomem pornografia estão num relacionamento, ou namorando ou casados. Então, eles continuam com essa mesma referência, né? E aí a mulher, quantas vezes a gente escuta casos... Isso é muito comum, gente, de a gente ver na internet mulheres reclamando de, nossa, eu peguei meu marido vendo um filme pornô, tô me sentindo um lixo, porque a mulher é assim assada, ela faz isso e faz assado, e eu não faço. Então, é uma cascata assim, de consequências para a pessoa que tem esse vício na pornografia e para a pessoa com quem essa pessoa se relaciona, né, para o relacionamento em si, que viram uma bola de neve, uma loucura. O casal muitas vezes adoece e não consegue lidar com essa situação e ninguém chega para dizer, gente, existe um caminho. Claro, nós estamos aqui dizendo, o Tantra pode vir ajudar, realmente. Mas, de modo geral, não existe uma preocupação ainda em trazer essa educação sexual para nós adultos e para as nossas crianças, como você está falando, que o trabalho tem que ser feito lá no começo, lá na raiz, né? Para que a sexualidade, quando a gente chegue na vida adulta, a gente possa vivenciá-la de forma natural e saudável, né? Sim, não só para isso, mas também prevenir questões de violência sexual, de abusos. As crianças estarem cientes do que acontece com o corpo delas e até os limites que uma pessoa pode atender com ela, né? Eu vi uma pesquisa semana passada que dizia que 73% dos brasileiros apoiam ter educação sexual como base curricular na escola. Mas, bom, a gente não tem isso hoje, né? A gente tem algumas escolas que, inclusive, têm algumas iniciativas, mas sempre tem pais que barram, que falam que a criança não está com a idade de ver isso e tudo mais. E nós somos seres sexuais. A gente nasce sexual. O bebê, ele já foi comprovado que no útero o bebê se masturba. E a gente lida com o sexo como uma coisa suja. E daí eu volto para essa questão do relacionamento, do casamento, né? Por que o homem... ele assiste pornografia estando no casamento? Sob o meu ponto de vista, tem um combo de coisas aí. Primeiro, sexo é sujo, então eu não posso fazer aquilo lá com a mulher que eu amo. Uhum. Eu tenho que fazer com outra mulher, né? E isso vai também de encontro com as mulheres. As mulheres têm as suas fantasias sexuais, às vezes mais pervertidas que as masculinas. Porém, a grande maioria das mulheres que eu converso sobre nunca conceberia fazer isso com o homem que ela ama. Tem que ser com um desconhecido. Por quê? Porque é motivo de vergonha. Eu quero realizar isso, mas eu vou ficar envergonhada em realizar isso e olhar para a cara dessa pessoa de novo em outro momento. E o homem tem a mesma coisa, da questão de separar o amor do sexo. E que isso vem, de novo, de uma forma de educação sexual, porque a gente vê os nossos pais como seres virgens. Tipo... onde já se viu, nossa, meu pai fazer sexo? Não posso nem imaginar. Ninguém gosta de imaginar. Eu nasci da cegonha. Isso, e daí quando você casa com alguém, principalmente quando você tem filhos, dá um piripaque no cérebro. Como que eu vou fazer isso com a mãe dos meus filhos? Como que eu vou... para vocês mulheres é um pouco mais... não pega tanto, sim, porque o pai, queira ou não, ele tem uma imagem de provedor, de másculo. Sim. Né? A mãe que tem essa coisa da submissa e da virgem dentro da sociedade patriarcal. Da santidade. Isso. Então, para o homem, principalmente, ele enxerga a mulher que ele ama como a mãe do filho dele. E como que eu vou fazer esse monte de putaria com essa mulher? Não vou conseguir.
E é onde a maioria dos casamentos acabam ou entram em crise quando a mulher engravida. Sim. Né? Porque o homem não consegue. E isso é mais forte que ele. Fica lá dentro dele. Tem pessoas que eu conheço que têm 2 filhos com 2 mulheres diferentes e terminou o relacionamento por causa disso. E eu conversando com o meu interagente, ele falou assim, João, quando ela engravidou, eu não tive mais desejo por ela. Foi algo, assim, instantâneo. Eu não tive mais desejo. É algo que está no subconsciente, né? Mas é por isso. Né? A nossa escola da nossa sexualidade, infelizmente, é o pornô. Lá no início da nossa adolescência. Isso fica com a gente por muitos anos. Até a gente chegar no Tantra e derretendo isso, nossa, tá muito intrínseco, assim. E aí que tá o grande erro. Eu costumo falar em sessão também que o sexo entre casal ou com qualquer pessoa que, né, você vá conhecer, o sexo ele tem que ser uma experiência sensorial de corpo inteiro, prazerosa do início ao fim. Presença. Então não tem, exato, não tem essa de tem que fazer preliminares porque ela gosta. E não, tipo, tem que ser prazeroso para os dois, né, do início ao fim. E a gente não tá, né, assim, a gente não aprende dessa forma. A gente aprende para os homens aquele roteiro de ereção, penetração, tem que ser por 1 hora, né, tem que durar ali. E no final ejaculação. Então qualquer coisa que fuja desse roteiro que está no subconsciente, já temos um problemão. E aí vem disfunção, ansiedade. Exato, e é muito complicado desconstruir isso. Porque é um autoconhecimento corporal mesmo. Né? Para o homem, ele tem essa autocobrança por performance, que vem do pornô, principalmente, e a mulher cobra essa performance dele. Também. Porque também vem dessa mesma educação sexual do pornô. Então, se você tira a calça do parceiro e não tá duro, já pensa assim, putz, o que tá acontecendo? Será que o problema é meu? Que não dá? Ou fala assim, tá, esse cara é broxa. Se o cara gozou em 10 minutos, putz, gozou muito rápido. Se o cara não gozou, nossa, qual foi o problema que você não gozou? Então, é um peso em cima do homem que faz com que ele tenha essa carga de tensão. Sempre. Né? Que vem de um começo de uma vida, de um começo de um contato com o âmbito sexual através da pornografia, que traz essa autocobrança de performance. E essa cobrança de performance também vem das parceiras, porque não, tem que meter durante 1 hora, você tem que... E o que está acontecendo hoje, que eu estou percebendo dentro dos meus atendimentos, né? Cada vez mais mulheres viciadas em pornografia. E em toys também, né? Em sex toys. E daí... Vai perdendo a sensibilidade. Essa autocobrança da mulher... porque essa cobrança de performance que historicamente é do homem, está indo para a mulher. Então, com essa liberação sexual, o que está acontecendo? A base de, entre aspas, liberdade sexual está sendo o masculino. O homem sempre foi livre. O homem pode transar com quem quiser, o homem não sei o que lá. E não, isso dá uma puta carga em cima do homem. E o homem lida com uma carência e um vazio dentro dele, de não conseguir se conectar com alguém justamente por causa dessa performance, justamente pela falta de presença no sexo, que ele não consegue ter. E o homem tem, assim como vocês mulheres têm uma repressão sexual na criação, nós homens, eu falo que temos uma repressão emocional. Sim. A gente não consegue se expressar emocionalmente. E isso reflete no sexo. E isso reflete numa raiva, na violência que vem da pornografia, né? E agora, com a liberação sexual, eu vejo cada vez mais mulheres replicando esses padrões masculinos. E vivenciando e sentindo esse vazio e essa carência que o masculino sempre teve. E se cobrando por uma performance na cama, se cobrando por gozar, né? Então a mulher, ela entra na cama já pensando em gozar. Eu preciso gozar. Pensando no orgasmo. E daí ela não goza. Porque ela não relaxa. Porque ela entra num estado de não presença, a mesma coisa que o homem entra, falando assim, tipo, eu preciso estar ereto, eu preciso penetrar. É a mesma coisa. E daí eu atendo cada vez mais mulheres que também estão nesse estado compulsivo do pornô, usando os toys, usando os brinquedos como uma ferramenta para aliviar a tensão,
que é o que o homem sempre fez, ejacular para aliviar a tensão, né? E que vem que a pornografia, principalmente, ela é usada para isso. O homem, ele é viciado em ejacular. E ele é viciado em ejacular para quê? Não é porque ele tem mais prazer, não é porque ele tem mais tesão que a mulher. É porque, para muitos homens, a única maneira dele relaxar é ejaculando. É a única maneira que ele sabe relaxar. Então, ele vai fazer sexo com raiva, rápido, para aliviar a tensão. Cheguei estressado em casa, vem aqui, mulher, quero te comer. E cheguei estressado em casa, coloco um pornô porque eu preciso gozar, porque eu preciso relaxar. Porque a gente não foi criado que nem vocês mulheres que estão estressadas, ligam para amiga, amiga, você não sabe o que aconteceu, meu Deus, isso, aquilo, desabafa, chora e tal. A gente fala, puta babaca do caralho. E a gente não tem isso, a gente aguenta dentro da gente, e a gente expressa isso de duas maneiras, ou através de violência, aumentando a violência física ou moral, tipo, tem que ou aumentando a voz, ou batendo na parede, ou quebrando alguma coisa, ou indo fazer uma luta, um exercício, algum esporte de competição para te soltar isso, ou ejaculando. São as duas maneiras que o homem tem para aliviar a tensão. Meditando, desabafando, trabalhando as emoções, jamais. Então, é que isso é quase impossível para a maioria dos homens. Sim. É um processo muito... É um processo que o Tantra traz, que a gente pode ensinar isso, mas, de primeira, a pessoa tem que estar aberta. Sim, a gente fala muito sobre isso aqui. E essa questão da liberdade sexual das mulheres que você está falando, que também está indo pelo mesmo caminho dos homens, a gente falou sobre isso em um outro episódio, que eu falei sobre liberdade sexual ilusória, porque a gente acaba ficando escravo de um padrão tóxico, no final das contas, né? Então a gente tem a liberdade de transar com quantos quiser, assim, teoricamente, a gente ainda sofre preconceitos e tal, bababá, mas claro que melhorou muito essa liberdade ao longo dos anos, por conta de toda a luta feminista, etc, etc. Mas, como a gente não tem uma referência também saudável, a gente vai só copiar como você falou, que a gente vê dos homens, e aí acaba entrando também, né, em questões emocionais, nesse vazio, né, de cobrar uma performance de si mesma também, porque como a gente não se conhece, a gente vai copiando e no final das contas a gente não se satisfaz, a gente acaba frustrada, ferida, magoada, e aí fica todo mundo perdido. Gente, mas o Tantra é um caminho lindo para você se reencontrar, porque eu vivi antes do Tantra uma liberdade sexual, sim, dessa forma, né? Depois do Tantra, eu continuo com a minha liberdade sexual, mas totalmente diferente. E é uma delícia. Sexualidade o caminho, consciente, né? Totalmente diferente. E o caminho é muito mais gostoso. A gente é muito acostumada a esse caminho do pornô e dessas, né, sexualidade. Mas o caminho do Tantra é um caminho onde você vai experimentar teu corpo, você vai fazer um monte de coisa nova. Então é um caminho muito gostoso, muito, nossa, foda, muito maravilhoso. E eu tava lembrando do quanto as pessoas, até por essa falsa liberdade, têm medo de se aprofundar e de se envolver, né? Porque isso exige muita coragem. Total. De você mostrar... Vulnerabilidade e presença, se né? Se vulnerabilizar para mostrar teus sentimentos. Sabe aquela coragem? Tem até uma palestra da Brené Brown, no Netflix, ela é maravilhosa. E ela fala, um dos exemplos, né? Falar eu te amo primeiro. Puta culhão que você tem que ter para falar eu te amo primeiro, para falar alguma coisa para alguém desse sentido. E as pessoas estão com muito medo ainda, estão com muito receio, e isso vai se manifestar também na relação. Sabe que tem um livro muito bom, ele não é bem difícil de achar, se chama Segredos Sexuais, do Nick Douglas. E ele faz um apanhado sobre a sexualidade em diversas filosofias, dentro do taoísmo, do sufismo, do tantra. E ele tem um capítulo que ele fala sobre ritualística sexual. E dentro do tantra, né, tem algumas ritualísticas de sexo. E daí quando você usa dentro dessa ritualística, você senta na frente do seu parceiro, e você abre aquele campo. Então, ali ele dá um exemplo, ele fala assim, tipo, eu abro um campo com uma parceira, que pode ser uma parceira casual, pode ser uma pessoa que eu não tenho um envolvimento. E eu falo assim, durante este processo, eu te amo 100%, e eu me entrego 100% a você. E a outra pessoa fala a mesma coisa. E existe aquela união sexual com amor e entrega
100%. E quando aquilo acaba e esse ritual se fecha, ok, pode ir cada um pro seu lado. Por que a gente não faz isso no sexo? Por que a gente não faz isso de uma maneira casual? Por que a gente não ama e se entrega pro outro dentro daquele processo? E o quão a gente perde não fazendo isso, né? O quão a gente perde dentro de sensações que a gente poderia ter e a gente está só espelhando e performando dentro disso. E é esse medo que a gente falou, esse medo de se vulnerabilizar, né? Mas o quão a gente perde não se vulnerabilizando. Total. E às vezes a gente... É muito engraçado ouvir as histórias dos clientes falando muitas vezes, nossa, tal mulher me marcou. E foi uma relação casual ou um recorte da vida dele muito pequeno e aquilo representou o amor da vida dele. E aquela pessoa que ele está casado, que ele convive todos os dias, não é aquela coisa tão entregue, tão profunda, né? Muito doido. Eu aprendi isso no Tantra, né? Essa coisa de mesmo sendo um único encontro, porque a gente não aprende no Tantra, na verdade, tem o conhecimento, né? Mas o Tantra é a experiência. Então, eu consegui acessar esse lugar de, mesmo sendo um encontro, um único encontro casual, eu estar aberta e me entregar 100%, né? E me sentir vulnerável. Então, você entra no estado de relaxamento, quando você entra nesse lugar, que o orgasmo ele vem de forma natural, vem muito gostoso e você sai da relação se sentindo nutrida, mesmo que seja apenas um ficante, apenas um cara de uma noite. Entende? Isso é o poder do Tantra, isso é o poder do autoconhecimento. E eu acho que também quando você cria esse campo de cumplicidade, mesmo numa relação casual, todo aquele medo do olhar do outro, o homem em relação à performance, à ereção, ao tempo que aquela ereção vai durar, e a mulher em relação ao seu próprio corpo. Nossa, o que esse cara vai achar da minha estria, da minha gordura localizada, que ela tem nos padrões que você comentou no início. Achei genial a tua comparação, que é exatamente isso. Nunca tá bom, sempre tem o ideal. Você não pode ser você, né, meu bem? Sempre você pode melhorar alguma coisa. Então, essa cumplicidade nesse momento é para que você consiga se soltar, relaxar, sem medo do que o outro vai achar de você. O outro tá lá para te fazer bem e trocar. E isso pode ser da forma que você quiser. Pode ser de uma forma mais violenta, se isso for acordado e for bacana para vocês. Pode ser de N formas. A gente não tá aqui para colocar uma regra do sexo certo para ninguém. Mas, assim, dentro dessa cumplicidade, onde você consegue se soltar, ser você, sem medo. E é exatamente o contrário disso. É o contrário das regras. É você experienciar tudo com a pessoa. Porque às vezes durante uma relação você descobre uma coisa que você ama e você não sabia. Porque você descobriu, o outro te trouxe. E aquilo foi uma troca do caralho, assim. E é uma coisa interessante isso. Porque o pornô não traz essas sensações. Então, você vê algumas cenas eróticas de sexo em muitos filmes e séries que trazem essa sensorialidade. Você fica excitado só imaginando aquela coisa lenta, aquele roçar da barba, que isso pode ser muito mais excitante do que um esfrega-esfrega de genital, que é o que tem no pornô, né? Então, quando você vai assistir um pornô, geralmente você começa ele, vê o comecinho, e vai passar lá para quando o cara tá gozando, porque é o principal, é o homem ejacular. E geralmente ele ejacula na boca da mulher, né? Tem uma série na Netflix que chama Amor e Sexo pelo Mundo. Não sei se vocês já viram. Tem um episódio de cada país e ela traz esses aspectos sexuais de cada país. Tem um episódio que ela tá em Berlim e ela entrevista uma diretora pornô. E essa diretora pornô traz um ponto de vista muito interessante. Ela fala assim, o pornô ele é uma mercadoria. E como uma mercadoria, ela se adequa ao momento que a demanda exige. Então, se o mundo ele é patriarcal, falocêntrico e genital, o pornô vai fazer isso porque é o que vende. E daí ela falou assim, agora o mundo está se transformando com o movimento feminista, com uma busca de maior presença, e estão tendo cada vez mais diretoras, mulheres, trazendo abordagens novas dentro do pornô. Por quê? Porque o mercado está exigindo. E daí ela lança esse questionamento. O pornô, ele é a causa ou ele é uma consequência de uma realidade que já tem aqui fora? E é o que a gente está discutindo agora. É claro que é um círculo vicioso, né? Já existia essa submissão e essa violência, porque no começo do século XX, quando começou a surgir
e aumentar essa questão da pornografia com o advento da fotografia e dos vídeos, o sexo era tido como uma reprodução. Então, os homens casavam, faziam sexo com as suas mulheres para reproduzir. Era aquela coisa, dormia em cama separada, levantava o pijama, metia, gozava em 5 minutos, ia para sua cama e no outro dia o cara ia para o puteiro para fazer o que ele queria. Sim. Então, o sexo Parece gera... que a gente está falando dos dias atuais, né? Então, que menino. E daí o pornô veio com essa vertente, com essa visão, né? E daí, claro, que com uma falta de educação sexual, o pornô se virou a educação sexual. E daí ele tomou lugar disso. E virou um ciclo, né? Mas o pornô ele vem se reinventando. Eu tenho uma outra série nova agora na Netflix que eu achei sensacional. Como Criar um Quarto do Sexo. É um reality. Eu acho que eu já vi uma chamada desse. É uma designer de interiores que ela é especialista em criar quartos do sexo para casais. E daí o reality ela faz quartos do sexo para casais. Desde casais mais conservadores até famílias poliamorosas, sadomasoquistas. Tem uma ampla cama para 6 pessoas. Ela fez uma cama para 6 pessoas. A família poliamorosa tinha 6 pessoas. E eu fiquei impressionado porque a abordagem que ela traz dentro das sensações, e daí, como a gente falou, das sensações que podem ser masoquistas, pode ser com chicote, que pode ser passar uma pluma dentro de de um portfólio enorme sexual que pode ser descoberto pelo casal, mas que o casal não faz por um monte de tabu, crença, tipo, eu não vou colocar o dedo no cu do meu marido, porque senão ele é gay. É que ele vira gay. E daí tem um casal lá, que a gente falou de casamento, eles estão juntos há 17 anos. E a vida sexual deles é incrível. Eles falam assim, a gente tem a mesma vida sexual desde quando a gente se conheceu há 17 anos. Só que eles são um casal que experimentam de tudo. Ela falou assim, tipo, vocês já fizeram isso? Já fizeram aquilo? Já. Usaram o plug anal? Já. Fazem inversão? Adoro fazer inversão nele. Nossa, ela me amarra, ele me amarra, a gente faz suspensão. Até eletrochoque eles usam. Meu Deus, um nível avançado de shibari. Só que eles... Nossa, só que... Olha o portfólio de sensações fora do genital que um explora o corpo do outro e como isso pode ser saudável para uma vida sexual para um casal, né? João, só para encerrar, infelizmente tá dando nosso tempo. O que você diria, né? É possível deixar o vício na pornografia e qual seria esse caminho? É possível, sim. Tem uma coisa, a gente acabou fugindo desse assunto, mas quando a gente assiste pornografia, o nosso cérebro se projeta naquele filme. E a gente sai do nosso corpo, né? E isso é muito comum nos dias de hoje, a gente sair do nosso corpo, né? Então, até ontem no meu Instagram eu fiz um story sobre isso. A gente está no celular, a gente esquece do nosso corpo. A gente está assistindo um filme, a gente esquece do nosso corpo. Então, existem maneiras mais saudáveis de você se conectar com o corpo assistindo pornografia. E assim você ir se desvinculando dela, né? Um dos processos é você não assistir pornografia deitado. Você assistir pornografia de pé. Pode parecer desconfortável? Pode. Mas é muito engraçado. Porque o que acontece? Você está começando a assistir pornografia, você começa a se masturbar, o teu cérebro começa a ir para aquele vídeo e tu perde o equilíbrio. E daí tu vai cair e tu segura na parede. E daí volta pro corpo. E assim você vai condicionando o cérebro a voltar pro corpo. Porque dos problemas do vício de pornografia é quando você estiver com uma parceira, tu não consegue se concentrar nela. Tu precisa de outros estímulos. E daí vem disfunção erétil, daí vem ejaculação precoce, daí vem anorgasmia, no caso das mulheres, porque você precisa desse estímulo de fora que não tem. E você precisa se conectar com o seu corpo neste momento, mas você não está acostumado a se conectar com o corpo, né? E outra coisa, se você não quer fazer em pé, é reproduzir como se você estivesse fazendo sexo. Então, os homens, é muito legal dentro do sex shop você comprar aquelas lanternas penianas que simulam a vagina e você pode assistir pornô e você usar aquela lanterna peniana com um movimento pélvico. Isso é importantíssimo. Tem umas que você coloca na parede, né? Isso, que tem a ventosa, porque primeiro, aquilo lá simula o canal vaginal, então não tem a pressão que a mão tem. Que a pressão que a mão tem desensibiliza o pênis, assim como o vibrador desensibiliza o clitóris. Conforme você vai suavizando essa pressão,
o pênis vai ganhando sensibilidade de novo. Assim como quando você vai parando de usar o vibrador, a sensibilidade do clitóris vai voltando. E o movimento pélvico é importantíssimo, porque o movimento pélvico traz essa energia sexual. Sim. Então, quando você simula o sexo assistindo pornografia, você está condicionando o teu corpo a fazer sexo certo com a sua parceira, né? E para as mulheres a mesma coisa. Usar um dildo ou usar os dedos, mas manter o movimento pélvico. Manter, fica de 4, brinca com o corpo. Brincar com o corpo, se arranhar, faz com que o pornô seja menos tóxico. E você volte para o corpo. E quando você volta para o corpo e tu condiciona nesse momento de interação sexual com você mesmo ou com o parceiro, essa dependência da pornografia vai saindo, porque você vai entrando cada vez mais num grau de presença, sentindo o seu corpo e não saindo dele e se projetando naquele lugar. Perfeito. E além disso, a massagem e a terapia tântrica. Sempre fica o convite. João, gratidão. Eu queria que você deixasse aqui o teu arroba para o pessoal te seguir nas redes sociais, por gentileza. Então, meu Instagram é prazer em sentir, prazer_em_sentir. Tem o meu site, prazeremsentir.com.br, tem diversos artigos lá sobre sexualidade, com dicas sobre respiração, sobre, os mais diversos assuntos. E tô aí, caso vocês queiram entrar em contato também, tô super aberto para trocar ideia. E a gente vai querer que você volte aqui mais para frente. Amei. Porque bagagem você tem muita. Agregou demais, viu? Gratidão. Obrigado. Meninas, obrigada. Obrigada. Até a próxima, gente. Gratidão. Se inscreve no canal, segue a gente nas redes sociais e até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, tchau.